O que aconteceu ao trabalho, à educação, à cultura, à habitação, à saúde, às famílias, às mulheres, à investigação? Quais as principais transformações no território? Tantas perguntas que podem ser feitas. 50 anos em 50 minutos. Teresa Barata Salgueiro, geógrafa, foi docente na Universidade de Lisboa entre novembro de 1971 e fevereiro de 2013. Tem dedicado o seu trabalho, enquanto investigadora e cidadã, às questões da cidade, nomeadamente ao mercado de habitação e ao uso e valor fundiário, valorizando as dinâmicas da produção social do espaço. O seu currículo académico é longo e vasto e os 50 minutos desta conversa não chegam para o detalhar. Foi professora e orientadora de muitos alunos e continua a ser investigadora no Centro de Estudos Geográficos. Participou e coordenou diversos projetos e redes de investigação nacionais e internacionais. É autora de dezenas de artigos e capítulos e de diversos livros, de onde é possível destacar A Cidade em Portugal, uma geografia urbana, de 1992, e Lisboa, Periferia e Centralidades, editada em 2001. Foi a primeira diretora do Instituto de Geografia e Ordenamento do Território da Universidade de Lisboa, criado em 2009. Em 1972, trabalhou sobre os bairros clandestinos que estavam a proliferar por toda a área metropolitana de Lisboa e em 1973 tirou um mestrado na Universidade de Chicago, apresentando um trabalho final sobre o valor do solo e da habitação na área metropolitana desta cidade norte-americana, quando por cá se viviam tempos difíceis, ainda sob a ditadura do Estado Novo. Quer falar-nos um pouco desta experiência nos Estados Unidos da América? O professor Orlando Ribeiro gostava de mandar alunos com potencial para o estrangeiro, o que era uma boa prática. Entusiasmada com a teoria dos lugares centrais, pensei em trabalhar com o professor Brian Berry e fui para Chicago. Eu tinha trabalhado aqui em Lisboa num ateliê de arquitetura, o GPA, sobre bairros clandestinos, a partir da Brandoa. Aquele ateliê tinha umas pessoas muito politizadas e muito interessantes. Aliás, os arquitetos que tinham contacto com bairros, com as populações mal alojadas, eram sensíveis a alguns problemas e questões a que nós, por vezes, não somos. O trabalho com os clandestinos tinha-me levantado a questão do problema da habitação, como resolver, e encalhávamos sempre nos solos. O grande problema que se punha para uma política de habitação, tal como nós a víamos, era a questão da especulação no mercado de terrenos. Não havia terrenos. Apesar da Câmara de Lisboa ter possuído bastantes terrenos, na sequência das vastas expropriações feitas por Duarte Pacheco, que foi ministro de Salazar e presidente da Câmara de Lisboa. A Câmara viveu mesmo bastante tempo com a cedência desses terrenos, venda, que também propiciaram grandes projetos de habitação social, como o bairro de Alvalade, Olivais ou Chelas. No resto do país não havia e era muito difícil expropriar. E nós tínhamos consciência que o problema que estava a montante, digamos assim, da questão da habitação era o dos terrenos. Agora, só para situar. Por um lado, eu ia para os Estados Unidos, interessada na teoria dos lugares centrais e nas novidades que o Jorge Gaspar tinha trazido da Suécia. Mas, por outro lado, tinha uma grande preocupação com o problema da habitação, que vinha também do contacto como estudante que mantinha há bastante tempo com os bairros de lata. Em Chicago consegui de alguma forma encontrar respostas, ou pelo menos pistas, para perceber estas duas questões. Porque inclusivamente comprei lá numa livraria segunda mão o livro do Castells La Question Urbaine, ou seja, descobri o Castells que veio influenciar as geografias críticas. A experiência de vida. Depois os Estados Unidos como experiência de vida foi uma descoberta fabulosa. Era ver aquelas notícias na televisão para uma pessoa que vinha de Portugal onde não se dizia nada, onde tudo era mais ou menos controlado. Ver a crítica que se fazia ao governo, aos governos locais, estaduais e nacionais, com a maior das vontades, as pessoas a viverem, foi muito marcante. Eu acho que é uma certa vivência de liberdade que depois se perdeu nos Estados Unidos, pelo que eu percebi de pessoas que estiveram lá depois. Eu, inclusivamente, voltei lá, mas como turista era uma situação muito diferente. Como vivência, foi realmente uma experiência de vida muito importante. Estabeleci laços com colegas de vários países e percebi melhor as atitudes face aos outros,
às diferenças, ou pelo menos a algumas. Como exemplo, a Universidade de Chicago tinha um departamento de economia poderosíssimo e reacionaríssimo, onde pontificava Milton Friedman, mas tudo isso convivia. O que a surpreendeu? Vim a descobrir muito mais tarde, mas na altura impressionou-me, a presença dos judeus. Em Lisboa havia uma sinagoga no Rato, onde eu passava todos os dias, mas estava escondida. Havia umas famílias poderosas, que se sabia que eram judias, mas pelo menos na minha infância não se identificavam os judeus como tal. Quando estava em Chicago, rebentou uma das guerras no Sinai, a do Yom Kippur, em outubro de 1973. De um dia para o outro, o campus da universidade mudou completamente. Apareceu pejado de bancas com jovens a recolher fundos e nomes de voluntários para ir para a guerra. Eu fiquei muito impressionada. Tinha havido a guerra do Vietnã, nós tínhamos a guerra colonial e, portanto, tínhamos uma certa postura e posição face à guerra. Aquilo foi também uma descoberta que acho que não articulei completamente, mas que ao longo da vida, com tudo o que tem acontecido, e agora, neste momento mesmo, também me lembrei disto pelo que está a acontecer na Palestina, mais uma vez. Realmente percebi que os judeus eram muito importantes nos Estados Unidos, que se reconheciam como tal. Era um mundo completamente diferente. Foi uma experiência de vida muito importante em vários aspectos, não só científicos como pessoais. Quando chegou, pouco depois, deu-se o 25 de Abril. Chego cá muito pertinho do 25 de Abril. Cheguei em cima do Natal de 1973 e já havia muita efervescência. Sentia-se que alguma coisa tinha que acontecer, que estava no ar. Já tinha havido o caso da Capela do Rato, o Expresso era um jornal diferente que os meus amigos liam. Havia os deputados da chamada ala liberal na Assembleia Nacional. Sá Carneiro, Pinto Balsemão, Magalhães Mota, Mota Amaral, Miller Guerra, entre outros. Queriam a abertura do regime e tentavam fazer a ponte. Não é por acaso que alguns, com o Sá Carneiro depois, formam o PSD. Havia um ambiente de maior abertura, mas que se percebia que ao mesmo tempo estava estrangulado. Era um beco sem saída. E em grande parte por causa da questão colonial. Era óbvio que os chamados ultras que estavam junto do Presidente da República e mesmo alguma linha de militares não permitiam qualquer abertura. Mas havia bastante efervescência, até que aconteceu primeiro o 11 de março com a saída das Caldas, da Rainha, e depois o 25 de Abril. Como foi viver esse período? Há realmente duas coisas. Por um lado, o que se vai passando na sociedade e, por outro, o que acontecia na academia. Nós estávamos na Faculdade de Letras, eu era assistente e a hierarquia era muito marcada. Havia o conselho científico e os assistentes não contavam praticamente nada. De maneira que houve logo, numa das primeiras reuniões do científico, uma espécie de ocupação. Isto é, os assistentes quiseram entrar, pediram para participar. A geografia era um bocadinho diferente. Era um grupo pequeno. O que vai acontecer em letras é geral no país. Naqueles 2 primeiros anos foi de uma participação brutal. As pessoas ficaram muito entusiasmadas. Estavam realmente contentes e felizes e queriam participar, fazer, ajudar a resolver problemas. E isso acho que se sentia em todo o lado e não só na faculdade. Toda a gente queria fazer coisas e organizaram-se grupos de trabalho. Até colegas que eu conhecia muito mal, porque a geografia era um bocado como uma ilha. Nós tínhamos umas opções, geralmente a história, mas tínhamos pouco contacto com a faculdade. E ainda por cima, eu só tinha tido um ano como assistente, depois tinha-me ido embora. E praticamente nem conhecia os meus colegas de letras fora da geografia. Nesse aspecto foi uma boa altura, pois criámos grupos de trabalho para pensar o futuro da faculdade, para pensar a reestruturação dos cursos, para pensar tudo quanto havia. E com isso comecei a dar-me com outros colegas da faculdade, que eram da minha geração, mas de outros cursos, alguns dos quais continuamos amigos. Na faculdade, no meio académico em geral, houve uma grande participação, designadamente de pessoas mais jovens. Mas também sentimos abertura nas cúpulas, para a alteração da organização de relações e para criar condições para que as coisas mudassem. E houve, a nível dos cursos, ao nível do ensino, uma grande participação dos alunos. Na geografia isso foi muito claro. Que experiências se fizeram ao nível do ensino-aprendizagem?
Faziam-se várias coisas ao mesmo tempo. Discutiam-se propostas de reestruturação dos cursos, mas faziam-se experiências e para isso criavam-se opções livres. Cadeiras que permitiam ensaiar métodos de ensino diferentes, temáticas diferentes. Aquele foi um período importante de aprendizagem para todos, alunos e professores. Posso dar um exemplo curioso de aprendizagem relacionado com as Assembleias Gerais. Ninguém sabia estar numa Assembleia. Ninguém tinha experiência de participação, de facto. Lembro-me de andarmos a estudar um guia das Assembleias Gerais de Roclaia. Creio que era feito para Assembleias Gerais de Empresas. Mas estava bem feito, era relativamente simples e andávamos todos com o Roclaia na mão a aprender como é que se elegia à mesa, como é que se dirigia à reunião, etc. E na investigação? O que aconteceu? No que respeita à investigação, para mim foi um período um bocadinho entre parênteses. Eu estava a começar a investigação para a minha tese de doutoramento e claro que estava empenhada em tantas coisas que era muito difícil ter tempo para fazer investigação, que exige um estado de espírito um bocado diferente. Passava a vida a mudar de uma coisa para a outra e isso também contribuiu para levar tanto tempo com o doutoramento. De facto, houve ali 2 ou 3 anos em que, sendo sincera, fiz muito pouco. Achava que as urgências eram outras. A nível da investigação na faculdade, penso que houve 2 posições. Aquelas pessoas que resolveram investir na sua investigação e se puseram um bocadinho à margem. E houve aqueles que andaram mais empenhados no mundo real e nas transformações e com isso perderam tempo. Investigar a realidade que acontece no nosso lado não era possível para a maior parte. Não se conseguia o recuo necessário e a ação suplantou a pesquisa. As primeiras eleições livres para o sufrágio direto e universal realizaram-se no dia 25 de abril de 1975. Neste primeiro ato eleitoral, vivido em democracia, para a Assembleia Constituinte, votaram 91,6% dos eleitores. Os partidos começaram a funcionar, aos poucos criaram-se e organizaram-se. Já tínhamos alguns. O Partido Comunista era o mais estruturado, o mais antigo e perfeitamente definido nos objetivos e nos métodos. E depois havia muitos grupos de extrema-esquerda, mais ou menos radical, que tinham um grande treino na universidade no final dos anos 60. Desde a crise de 68, 69, houve muita contestação no meio estudantil universitário e aí criaram-se algumas elites com posições relativamente extremadas. Isso acabou por determinar o afastamento de alguns e dificultar as coisas em 1975. As pessoas entusiasmam-se, gostam de mudar, mas a dada altura começam-se a cansar. Têm sempre mais pressa do que a dinâmica dos processos permite. E cria-se algum antagonismo entre, por um lado, a legitimidade constitucional, digamos formal, e a legitimidade da rua ou revolucionária. Isso torna-se muito claro depois das primeiras eleições de abril de 75 para a Constituinte, onde muita gente pensava que quem ia ganhar era o Partido Comunista porque dominava a rua, mas ficou em terceiro lugar. Nas eleições para a Constituinte, o Partido Socialista, PS, tem 37,8%. O PPD, atual PSD, tem 26,38%. E o PCP, 12,5%, em 25 de abril de 1975. Ainda ligada com a vontade de participação, outro aspecto que eu gostava de salientar é a grande solidariedade e até generosidade das pessoas a seguir ao 25 de abril. As pessoas iam à Junta de Salvação Nacional oferecer-se para colaborar. Os melhores advogados, arquitetos, economistas, tudo o que havia de melhor no país naqueles 2 anos estava disposto a trabalhar horas infindas, em reuniões, tarefas várias e sem receber nada. Essa vivência é uma coisa completamente espantosa. Acho que é impossível ter esse conhecimento de fora. É preciso ter vivido aqueles momentos. Eu era muito nova. As pessoas, quando têm 20 e poucos anos, têm uns comportamentos que não têm quando estão nos 50. Foi realmente um período muito, muito entusiasmante. Pensando à distância, com todas as incongruências, lutas internas, situação internacional, percebe-se que várias coisas nem eram sustentáveis. Por esta altura, o mercado de arrendamento não conseguia dar vazão à procura e não havia habitação suficiente na capital.
Em 1974, milhares de pessoas viviam sem condições dignas de habitação e as ocupações de prédios em construção ou de casas devolutas aconteceram. Já tinha havido ocupações antes do 25 de Abril. Existe mesmo um livro de afrontamento, um pequenino livro de 1972, sobre a ocupação do bairro do Bom Sucesso em Odivelas por 42 famílias de barracas em 1970. Isto significa que já nessa data havia ocupações de bairros que estavam em construção ou quase acabados por populações de barracas. De qualquer modo, elas ampliam-se imenso depois. Logo a seguir ao 25 de Abril, casas, empresas, terrenos. No que diz respeito à habitação em Portugal, há uma personalidade muito importante que é o Nuno Portas. Integrou o primeiro governo provisório como secretário de Estado da Habitação. O Nuno Portas era um arquiteto muito informado. Tinha uma grande cultura arquitetónica e urbanística. Era muito bem relacionado no estrangeiro e um grande incentivador de soluções alternativas. Tinha sido professor na Faculdade de Arquitetura de Lisboa e depois, quando eu o conheci, já era técnico do LNEC, onde tinha um grupo de investigadores que estava ligado às questões da habitação e do urbanismo. Portas conhecia muito bem a literatura francesa. Tinha muitas relações com a Espanha, com a América Latina e com a França. E era como que um farol para os mais novos. Alguns arquitetos que eu conheci no ateliê tinham sido alunos dele na faculdade e foi por via do trabalho na Brandoa e no GPA que conheci o Nuno Portas. Lembro-me dele convidar diversos estrangeiros e portugueses para conferências, debates e reuniões na Secretaria de Estado para discutir os problemas da habitação. Claro que a habitação era uma prioridade, e é, porque havia imensa gente em barracas e em más condições, e vai tentar-se montar alguns processos alternativos. O SAL, o Serviço de Apoio Ambulatório Local, foi um programa definido a 6 de agosto de 1974 por um despacho conjunto do Ministério da Administração Interna e do Secretário de Estado da Habitação e Urbanismo, que incumbiu o Fundo de Fomento da Habitação de apoiar, através das câmaras municipais, as iniciativas das populações mal alojadas no sentido de colaborarem na transformação dos próprios bairros. O SAL é um movimento que se pretende de baixo para cima, participado pelos moradores dos bairros que tinham problemas, com apoio técnico e financeiro para se resolver tanto quanto possível localmente as más condições de alojamento. Para um bairro ser considerado, tinha de ter uma comissão de moradores. E logo isso era importante, porque obrigava as pessoas a reunirem-se e a debater os problemas. Depois havia as brigadas técnicas que davam o apoio local. Portanto, era um processo co-participado. A ideia inicial até era ser um processo experimental. E lá está. Devia ter havido uns casos de experiência que seriam avaliados e depois corrigidos e generalizados. Claro que a velocidade a que toda a gente vivia não permitiu nada disso. Começou com os meios que era possível. O que faltou ao SAL desde o início foi uma definição, um enquadramento jurídico. As pessoas iam para o terreno sem saber quais eram exatamente os direitos das comissões de moradores e até mesmo o papel dos técnicos. Há histórias muito diferentes sobre o SAL. O objetivo era apoiar as populações no direito à habitação, salvaguardar uma coisa muito importante que era o direito ao lugar. Porque até aí, os problemas da habitação implicavam realojamento. Havia um bairro de barracas e o que acontecia é que aquela população era realojada nos confins do mundo. Muitas vezes aqueles bairros eram transferidos para a periferia, para sítios que no geral não tinham transportes, estavam isolados e ficavam numa marginalidade dupla. A da distância física e muitas vezes também a morfológica, com aquelas torres dos grandes conjuntos. Acresce os grandes espaços vagos que ninguém tratava e que se tornaram depois sítios de enormes problemas. O que se queria com o SAL era o direito ao lugar, isto é, que as populações fossem realojadas naquele sítio ou nas imediações próximas. E isso, claro, foi um dos grandes problemas. Porque se o terreno não era público, se era privado, podiam-se fazer belos projetos, mas depois a grande luta foi conseguir arranjar os terrenos. E muitos dos bairros caíram por causa disso. Metodologias bottom-up, com populações organizadas, comissões de moradores, em alguns casos incentivos à autoconstrução, noutros casos a cooperativas,
Também houve tentativas de mobilizar o próprio trabalho dos moradores, porque muitos eram trabalhadores da construção civil e, portanto, com a generosidade da época, as pessoas ofereciam-se para ir trabalhar para o bairro, para fazer umas obras com os vizinhos, coisas que se podiam fazer ao fim de semana. Pelo menos explorar esta possibilidade. Houve alguns casos, mas também houve pessoas que criticaram isso porque achavam que era uma exploração da mão de obra. O SAL foi um processo que teve características muito interessantes, mas também foi objeto de muitas críticas, o que é normal, de muitos problemas. Havia a dificuldade, de facto, de não haver uma legislação que enquadrasse e que definisse bem as condições. Havia o problema das expropriações e, a certa altura, começaram a surgir conflitos. Conflitos entre o Fundo de Fomento à Habitação e as Brigadas Técnicas, por um lado, estavam ligadas ao Fundo, mas por outro lado também às câmaras, e conflitos entre as comissões de moradores e os técnicos. Houve dificuldades com a burocracia, com regras todas iguais, quando os jovens queriam fazer coisas inovadoras, mais adequadas às condições locais. Também houve problemas entre experiências arquitetónicas e a população dos bairros, que queria casas burguesas. Era difícil de entender, mas os moradores queriam ser promovidos tendo uma casa semelhante aos T2 ou T1 que as senhoras onde trabalhavam tinham. Era um processo difícil, porque esses processos são vividos, feitos por pessoas, e as pessoas chocam umas com as outras. Houve realmente problemas e o SAL acabou praticamente por ser extinto em outubro de 1976. Pode concluir-se que, em termos de habitação, nestes primeiros anos se tentou diversificar. E isso continua a ser importante. Diversificar a oferta e as possibilidades, porque também não há um mercado de habitação unificado. O mercado é muito segmentado. Há vários segmentos com características diferentes. E, portanto, o que se começou por fazer foi ir adequando à mudança. A construção clandestina. Divulgou-se a ideia que, se já não havia ilegais, também não era ilegal construir. A construção clandestina cresceu desalmadamente. E depois, como tudo na vida, é preciso cuidado, porque, por um lado, havia uma certa abertura a que as pessoas resolvessem o seu problema. Tinham um talhão e construíam a sua casa. Mas depois, rapidamente, também se começa a perceber que muito daquilo é para investimento e vai ser altamente especulativo. A dada altura é realmente confuso. E há muita especulação. Os processos repetem-se aos vários níveis e isso também cria algum desalento e desânimo em algumas pessoas que estavam muito bem intencionadas e que se achava que aquilo era uma via para resolver o problema e não para dar dinheiro aos que estavam a aproveitar para ganhar mais. Tinham pago muito pouco pelo terreno, não havia licenciamento e depois vendiam as casas quase ao mesmo preço das que se vendiam no mercado legal. Há sempre muitas contradições nos processos. Perante todas estas mudanças, como mapeia, em traços gerais, as grandes tendências urbanas? Em termos urbanísticos, assistiu-se à recomposição das áreas metropolitanas, com fortes perdas no centro, que se generalizaram a muitas cidades de província. Pelos anos 80, os centros históricos estavam muito abandonados, a cair de podre mesmo. Houve um grande abandono, porque as condições eram más e as pessoas procuraram casas novas, ou foram embora para outros sítios. Há um abandono das zonas centrais e um crescimento das periferias, com um caráter mais descontínuo e fragmentado do uso do território. Houve, de facto, uma recomposição territorial. E em termos de preocupações de política, vou destacar apenas 3 tópicos. O primeiro refere-se ao reequilíbrio da rede urbana e promoção das cidades médias. Já se falava muito disto no final dos anos 60, com as curvas de Zipf, as metrópoles de equilíbrio, o modelo francês e a macrocefalia. E em Portugal tinha-se criado Sines. Sines era a oportunidade do porto de águas profundas, embora aquela localização reforçasse o peso do litoral, pois puxava a área metropolitana de Lisboa para sul. De qualquer modo, existe uma preocupação com a rede urbana e surgem vários programas. Depois do 25 de Abril, recordo, pelo seu impacto, o ProCiurb, um programa de apoio às cidades médias, onde houve claramente investimento público, com instalação e descentralização de alguns serviços públicos, para cidades que tiveram um grande impacto. Universidades, politécnicos, serviços da administração pública, câmaras municipais com muito mais técnicos, depois as CCDRs.
houve de facto melhorias na coesão territorial. A outra linha de políticas públicas importantes foi a da reabilitação ou requalificação das áreas urbanas em declínio. Teve muitos programas e foi dirigida a vários tipos de áreas, desde as mais centrais até às industriais em declínio. O mais conhecido é o Programa Polis de 2000, visando melhorar a qualidade de vida nas vertentes urbanísticas e ambiental, principalmente nas cidades com um papel relevante na estruturação do sistema urbano. Depois houve as parcerias para a regeneração urbana, no quadro da chamada Política de Cidade Polis 21, que tinha diversas vertentes e foi criado quando João Ferrão era secretário de Estado. Tem havido muita coisa que provocou algumas mudanças e uma sensibilização das câmaras e mesmo das populações para o território. Teve naturalmente efeitos positivos e negativos, por falta de continuidade das medidas e também porque há sempre efeitos colaterais, consequências que não são expectáveis, desvios. A terceira linha é a questão do planeamento. O papel do planeamento territorial e a sua reorganização. Por um lado, o planeamento estratégico. Por outro, a estruturação da hierarquia dos planos territoriais. Os planos estratégicos são importantes em termos urbanísticos porque obrigam a pensar a médio e longo prazo. Eram integradores, porque até aí o planeamento territorial era muito setorial. Ou era o desenho urbano, a cidade e os bairros. E a ideia de um planeamento estratégico era ligar aspectos, obrigava a dialogar os ministérios e os vários municípios, territorializando as políticas setoriais, o que era bastante importante. Para além disto, era participado. A participação começou por ser mais a nível de entidades. Havia comissões consultivas em que participavam empresários, universidades, etc. Depois estendeu-se a participação ao público, em que as pessoas e várias entidades podiam pronunciar-se, embora se mantenha limitado. Em termos de urbanização, se pensarmos nestes 50 anos, há 2 pontos interligados a destacar. O acentuar da litoralização, com um grande esvaziamento do interior e as migrações. A grande migração de portugueses para o estrangeiro desde o século XIX teve várias fases. Inicialmente para o Brasil, devido às más condições económicas na segunda metade do século XIX, primeira do século XX. Depois, nos anos 60, é fortíssima, produto de um misto de condições económicas da grande pobreza e da guerra colonial. São 2 grandes motivos para a saída destinada basicamente à Europa. Este ciclo da Europa chega a registrar 100.000 saídas por ano entre 1960 e 1974, o que é realmente um número assustador para uma população que não chegava aos 9 milhões de habitantes. Nos anos 70, esse número baixa para 6.000. Há, de facto, uma quebra muito grande dos imigrantes definitivos, mas passa a haver muitos temporários, designadamente para a Suíça, com pessoas que iam só durante um período do ano. Há mais ir e voltar. A saída para o estrangeiro caiu muito nos anos 70, mas as migrações internas continuaram. A perda demográfica do país não é tão nítida por causa da vinda dos regressados da África. Não nos podemos esquecer que entre 75 e 76, entre 600 a 700 mil pessoas vieram para o país. Umas tinham parentes em algumas áreas de Portugal, mas havia muitos africanos que não tinham nenhuma relação com Portugal e vieram. Alguns fixaram-se em terras do interior, onde abriram pequenos negócios, e isso deu alguma vida a essas vilas, porque eram pessoas que tinham lá raízes e, em alguns aspectos, eram um bocadinho mais modernas. A sociedade portuguesa era então muito tradicional, muito atrasada em termos de hábitos. Os imigrantes que nos anos 60 tinham ido para a Europa, e muitos dos retornados vinham com novas ideias, novas maneiras de viver e de se comportar. E houve aí um rejuvenescimento das terras do interior com essas pessoas. Mais tarde, perto do final do século, somam-se os imigrantes com várias proveniências. Há a vinda dos brasileiros, reforçam-se os palopes que tinham começado com os cabo-verdianos ainda nos anos 60 para a construção civil, onde já havia falta de mão de obra com a imigração para a Europa, e depois vêm os ucranianos, os romenos e mais recentemente os originários do Extremo Oriente e residentes não permanentes. A integração na Europa, a globalização e a facilidade de movimentos mudaram Portugal. O Portugal contemporâneo pouco ou nada tem a ver com o de há 50 anos em termos demográficos, socioeconómicos, culturais. É outro país.
Muita gente não tinha acesso à saúde, à escola, etc. Nas aldeias andava-se descalço. Não podem ter uma ideia dessa realidade. E não é por palavras que vos podemos contar o que era o país pobre e cinzento, amordaçado e submisso. Houve muitas alterações ao nível da reformulação do planeamento territorial e das mudanças urbanas. Qual foi o papel da geografia nesta dinâmica? A geografia teve um papel importante. A reformulação do planeamento e a importância do planeamento territorial chamou os geógrafos para essa atividade profissional. De facto, já no princípio dos anos 70, final ainda dos 60, havia geógrafos a trabalhar em algumas câmaras e outras entidades e a fazer planos. Esta atividade ampliou-se bastante com os SIG, as preocupações com o ambiente e a sustentabilidade, os riscos geomorfológicos e climáticos, as decisões de localização de muitas atividades. Temos geógrafos em várias instituições e gosto de recordar que tanto o PNPOT, que é o Plano Nacional da Política do Ordenamento do Território, como a sua revisão, foram coordenados por geógrafos. Os colegas Jorge Gaspar, da Universidade de Lisboa, e a Teresa Sá Marques, da do Porto. Isso mostra também uma abertura da atividade profissional e novas aplicações daquilo que se estuda. E também vai condicionar a própria investigação que se faz e o tipo de ensino, porque há sempre relações nos dois sentidos. No domínio da habitação, criaram-se imensos programas para vários destinatários, mas a dada altura existe a sensação que é um bocado confuso, que as coisas se vão sobrepondo. Nós gostamos de criar mais uma regra, uma lei, um programa, sem fazer o balanço do que está para trás. E depois isso dá, em termos jurídicos, uma grande confusão. Eu vou-me limitar a evocar alguns, porque não temos tempo para aprofundar, seja o que for. Em maio de 1993, o 12º Governo Constitucional criou o Programa Especial de Realojamento nas Áreas Metropolitanas de Lisboa e Porto, conhecido por PER. Este programa tinha como objetivo a erradicação definitiva das barracas existentes nos municípios destas áreas metropolitanas, mediante o realojamento em habitações condignas das famílias que nelas residiam. Estamos a falar, só em Lisboa, de 986 núcleos de barracas, 32.333 agregados familiares, 132.181 indivíduos e 290 bairros de realojamento. Depois chega-se a 1993 e há o PER, para erradicar as barracas. O crédito bonificado. Outra linha de intervenção que começou logo em 1976 e foi sendo reformulada até os anos 90 foi o apoio ao crédito bonificado para a compra de casa própria, visando principalmente a classe média, que tinha problemas de acesso à habitação, facilitando-lhe o crédito. Quer dizer, havia créditos bonificados para a compra de casa. Isto permitiu mudar o modelo tradicional urbano português, que era o da casa arrendada, para um grande aumento da casa própria, que é hoje bastante importante em Portugal, e contribuiu para a expansão dos bairros novos nas periferias urbanas. Esses programas foram também positivos para aguentar a construção civil. As rendas e o arrendamento. Depois a alteração das leis do arrendamento. Portugal tinha um congelamento de rendas desde 1948 por causa da guerra. Nos anos 60 era claríssimo que um dos grandes fatores do problema da habitação tinha a ver com o congelamento das rendas. Era completamente injusto. Havia pessoas com rendimentos altos que pagavam aluguéis muito baixos porque estavam há muito tempo nas casas. Isso teve duas consequências: a grande imobilidade no alojamento e a falta de conservação dos prédios. Nos Estados Unidos, as pessoas mudavam de casa com muita frequência e adaptavam a casa à dimensão da família, ao trabalho e à respectiva localização. Em Portugal, ninguém mudava de casa. As pessoas alojavam-se numa casa quando se casavam e morriam naquela casa. Ainda por cima, as casas degradavam-se por falta de conservação, porque os inquilinos tinham a ideia que as obras eram por conta dos senhorios. Alguns senhorios nem tinham dinheiro, pois recebiam umas rendas miseráveis. Havia todo um esquema que nos fazia dizer que o congelamento das rendas era negativo. Em termos genéricos, é sem dúvida, mas também não se pode advogar o descongelamento total. Aliás, nunca se entrou logo no descongelamento,
mas houve várias alterações à lei do arrendamento desde 1990, permitindo a atualização das rendas e oferecendo diversos incentivos. Desde 2006, vamos assistindo a uma liberalização progressiva do mercado de arrendamento, cuja machadada mais forte é dada em 2012, com Assunção Cristas sob pressão da Troika. Foi necessário acabar com o congelamento que existia, que tinha ficado parado no tempo, permitindo às associações de senhorios dizer inclusivamente que não lhes competia substituir o Estado na oferta de habitação social. Mas tem de haver situações de equilíbrio, todavia difíceis. Com a liberalização e as novas pressões sobre o imobiliário residencial, estamos outra vez numa situação grave em termos habitacionais. É sabido que a percentagem de habitação pública em Portugal é muito baixa e que existe uma forte especulação no mercado de terrenos e de habitação, agravado pelo papel do imobiliário na acumulação do capital. Eu já tinha percebido que a especulação no mercado de terrenos era muito importante e dificultava tudo o que vinha depois a jusante. O que é novo nos últimos anos é a financeirização da economia, que faz do imobiliário um fortíssimo setor de acumulação. Hoje o capital multiplica-se pura e simplesmente na esfera financeira, sem passar necessariamente pela produção de bens. Separou-se a acumulação da produção de bens, o que é um esquema de economia completamente diferente. Comprar uma casa em Londres por uns milhões, estar ali sossegadinha, porque passado um tempo aquilo dá um lucro que não consiga em mais parte nenhuma. É o que alguns chamam o imobiliário como cofre seguro do capital. Outro aspecto refere-se à mobilidade dos capitais à escala internacional. Não havia mercado mais local que a habitação. Produziam-se casas para as pessoas que moravam por ali. Agora, quem produz as casas ou quem investe nas casas são fundos, que não têm rosto, nem país muitas vezes. Há uma desumanização da vida económica e até social, que os dispositivos móveis e a inteligência artificial favorecem. É realmente uma revolução completa no mundo da comunicação. Outra questão que contribui para estes desafios é a aposta no turismo. Portugal tinha um turismo importante nos anos 60, praticamente o tipo sol e mar. Depois, no Plano Estratégico de Lisboa, no princípio dos anos 90, aposta-se no turismo. Percebeu-se que as cidades também podiam beneficiar com o turismo e há investimentos na captação de turistas e na valorização da cidade com esse objetivo. A intervenção na zona da Expo Parque das Nações é pensada ao serviço dessa estratégia. É uma estratégia fácil para um país que não tinha recursos naturais, que tinha dificuldades, essencialmente quando as indústrias tradicionais perderam valor e competitividade. Não exigindo investimentos muito vultuosos, o turismo dá emprego e rendimento e continua a pesar significativamente nas exportações portuguesas. Hoje pensa-se, foi exagerado, há turistas a mais, porque os problemas que o turismo cria são brutais e um dos mais graves é precisamente o da habitação. Para além dos turistas, temos visitantes e residentes temporários, sejam os reformados mais ou menos endinheirados do norte da Europa, sejam os nómadas digitais. Há de facto uma procura que não são residentes habituais e que são de vários tipos, sem esquecer os imigrantes que se acumulam em algumas zonas degradadas das cidades. Isto reforça mais uma vez que a procura habitacional se alargou muitíssimo. Criaram-se novos estratos de procura, alguns com grande poder económico, embora os muito ricos, no geral, não venham para Portugal nem para Lisboa. O turismo absorve muita habitação que deixou de estar no mercado de longa duração a preços acessíveis para os portugueses. E há uma grande pressão sobre o setor imobiliário, designadamente de luxo, de hotéis, e discutem-se as questões do alojamento local, com fortes reflexos na redução da oferta privada para arrendamento. Assiste-se à marginalização de amplos setores da população do acesso a uma casa com alguma centralidade e condições, e ao aumento da periferização, segregação e fragmentação do espaço urbano. Temos de ter consciência que, se temos diferentes procuras, temos de encontrar respostas diferenciadas. Há casos em que o Estado deve ter uma intervenção direta, outros em que é mais indireta, regulamentar, por exemplo, e outros ainda quase nula. É preciso abrir portas a vários tipos de respostas, com bom senso e equilíbrio. Ver até onde é que se pode ir na luta contra os direitos de propriedade, porque a propriedade tem uma dimensão social. Não dá o direito de fazer tudo o que se quiser. Tem de haver algumas limitações. O futuro.
Procurar equilíbrios entre a necessidade de atrair capitais, visitantes e residentes e responder às necessidades das populações locais é o grande desafio que temos de enfrentar. O mundo avança sempre, com novas regras. Os cidadãos são responsáveis e têm de andar para diante, buscando as melhores soluções. 50 anos em 50 minutos é um podcast original do SIX Nova, Centro Interdisciplinar de Ciências Sociais da Universidade Nova de Lisboa, numa série de 12 episódios. Eu sou a Ana Estevães, responsável pela ideia original, investigação, produção e escrita. A banda sonora original tem a assinatura do Guilherme Caligari, tal como a edição de som e a sonoplastia. A Marina Silva Ferreira está no apoio à produção desta série e o Federico Águas fez o trabalho de consultoria. A imagem gráfica é de João Gonçalves. Esta entrevista realizou-se no dia 18 de março de 2024, no gabinete de Teresa Barata Salgueiro, no Instituto de Geografia e Ordenamento do Território da Universidade de Lisboa. Este episódio teve como fontes de informação o Diário da República, a Comissão Nacional de Eleições e o site PER-Atlas, coordenado por Eduardo Ascensão. Este trabalho é financiado por fundos nacionais através da FCT, Fundação para a Ciência e Tecnologia, no âmbito do projeto UIDB 04647 de 2020 do SIX Nova, Centro Interdisciplinar de Ciências Sociais da Universidade Nova de Lisboa. "50 anos em 50 minutos"